Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 46 do 7º ano. E o assunto dessa aula é Holandeses no Nordeste, fim do domínio holandês, como eles foram expulsos desse território. Para isso, temos alguns objetivos: descrever a retirada de Nassau do Nordeste e as consequências destas aos colonos, identificar as ações dos novos administradores holandeses do Nordeste e explicar as consequências da expulsão dos holandeses do Nordeste. Antes de mais nada, já sabem, materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático para até buscar novas informações que de repente não serão contempladas nessa aula. Caderno de História com o propósito de anotar as principais informações, mas ao fim dessa aula para realizar atividade referente a este assunto. Assim como lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos dar continuidade. Muito bem, a partir de 1640, vários atritos ocorreram entre Nassau e a direção da Companhia das Índias Orientais, e colocaram em discussão a sua gestão na colônia holandesa. Poxa, tá gastando demais! Ele foi criticado. Lembrem-se, na última aula, ele fez várias ações, mas para isso precisava de dinheiro. Então, gasto demais e a companhia passou a entrar em dificuldades financeiras, porque aquele comércio de açúcar não estava pagando todas as contas que Nassau estava fazendo. Então, Nassau também criticava a forma como a companhia tratava os colonos e não concordava com a diminuição dos efetivos holandeses na região. Com essa ação, o Nassau tinha os colonos a seu favor. Então, 1643, uma ordem vinda diretamente lá da Holanda demite Nassau de sua função e determine que ele deveria retornar para a Europa. Então, em maio de 1643, é que Nassau embarca para retornar à Holanda e ele levou consigo ainda uma grande coleção de animais empalhados, artefatos, obras de arte, entre outras situações. O retorno de Nassau marcou também o início do declínio da colônia holandesa. Por quê? Bem ou mal, ele era uma figura política, ele conseguia articular todas as situações. A partir do momento que ele começou a abusar nos gastos, tendo essa relação não tão amena com a companhia, ele acaba sendo expulso dali. O que vai acontecer? Essa situação colocou fim na boa convivência que tinha sido estabelecida entre os holandeses e os colonos, principalmente em virtude da figura de Nassau. Os novos administradores, aqueles que foram colocados no lugar do Nassau, eles preocupados com essa contínua queda do preço do açúcar no mercado europeu, por quê? Mais colônias estão produzindo açúcar, consequentemente, quanto maior a quantidade, menor o preço. Eles tentaram recuperar esses enormes gastos do Nassau, de modo a aumentar os lucros da companhia holandesa. Eles pressionam os fazendeiros a pagar empréstimos concedidos sob ameaça ainda de confiscar suas terras, ou ainda a produção açucareira deles. E essa situação acabou dando origem a uma nova guerra entre os colonos e os holandeses. Muito bem, Portugal ela tinha interesse em recuperar o controle dessa rica região do Nordeste em virtude da produção açucareira. Só que os portugueses estavam enfrentando uma precária situação financeira e também militar, o que impossibilitava a expulsão desses holandeses. Então, qual foi a solução encontrada pelos portugueses? A solução dos colonos foi formar milícias, então um exército entre eles, em várias partes do Nordeste para expulsar esses caras dali, porque estavam cobrando demais impostos que eles não tinham condições para pagar. A insurreição pernambucana, como ficou conhecidos esses combates para expulsar os holandeses. Elas iniciaram em 1645
e se estenderam por 9 anos, até 1654. As batalhas de Guararapes, de 1648 uma e 1649 a outra, foram decisivas para restaurar gradualmente, aos poucos, o domínio português. E no ano de 1654, colocando fim a essa insurreição, os holandeses assinam a capitulação da Campina, da Taborda, e se retiram do território. Mas é importante destacar que o acordo de paz, de fato, só foi assinado em 1661. Então, 7 anos depois. Quais foram as consequências dessa expulsão dos holandeses aqui para o Brasil, para os portugueses, enfim? Os holandeses se encaminharam para as Antilhas e foram produzir açúcar lá e manter o seu domínio do comércio açucareiro na Europa. A Holanda conseguiu recompor todas as perdas que ela teve com as guerras contra os brasileiros, os portugueses que aqui habitavam. Nesse sentido, até o comércio do açúcar holandês era um grande concorrente ao açúcar aqui da América Portuguesa. Então não foi muito legal essa expulsão deles aqui da região. Abriu-se a questão de um grande concorrente. No Brasil, iniciou uma crise econômica no Nordeste. Portugal não tinha condições financeiras para reerguer os engenhos de açúcar, nem mesmo espaço no mercado externo para comercializar esse produto, que já estava sendo dominado, inclusive, pelos holandeses. O ciclo econômico do açúcar, que tanto deu lucro aos portugueses, terminava por aí. Só que essa crise do açúcar, essa crise açucareira, fez com que os colonos abandonassem essa região mais litorânea e passassem a iniciar expedições pelo sertão brasileiro com o intuito de encontrar metais preciosos, as bandeiras, entre outros. E vai encontrar. Isso 1700 está se aproximando, vão encontrar ouro sim, já estou dando spoiler. E ainda, com o fim das invasões holandesas na América Portuguesa, fez com que Portugal retomasse seu domínio na região e com a crise açucareira, eles passam sim a investir em expedições para reconhecimento do sertão brasileiro e ainda a busca pelos tão sonhados metais preciosos. Ainda com a expulsão dos holandeses, houve um despertar entre os colonos da ideia de independência brasileira. Olha como é ruim depender de um país europeu. Uma hora ele entra em crise e a gente entra em crise também nesse aspecto. Na próxima aula, a gente irá estudar sobre o domínio francês na América, como eles também se localizaram em que região, de que maneira eles dominaram, como eles acabaram saindo posteriormente. Então é extremamente importante, porque a partir do momento dessa entrada de outros povos na tal América Portuguesa, que era para ser só de Portugal, consequentemente mais está adentrando ao território brasileiro e reconhecendo terras até então não exploradas dentro do Brasil. Vocês sabem, o nosso país é um país continental e naquele momento ainda cheio de mato. Hoje em dia, claro que não está como era antigamente, várias cidades, construções, a nossa mata, enfim, cada vez mais diminuindo. Mas na época não, e sem contar que tinha os povos nativos que entravam em conflitos também. Mas entenderemos então a partir da próxima aula sobre esse domínio francês, de que maneira ele contribuiu para o desenvolvimento da América Portuguesa, o nosso Brasil. Agora vocês irão fazer a atividade referente a esse assunto, que tem por objetivo o quê? Revisar todas essas informações e alguns pontos específicos é bom que vocês fixem, que vocês gravem na cabecinha de vocês, porque serão importantes para o entendimento de próximos assuntos.
Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!